A paz e a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no livro de 1 Samuel, hoje no capítulo 26. Outra vez, Davi deixa de matar Saul. Ou outra vez, Saul persegue Davi para o matar. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente de Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, em frente a Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás deles. Mais uma vez, Davi, alimentado de ódio, alimentado de inveja, guiado por demônios, deixando seu posto de rei, pega todo o seu exército de homens valentes, porque fica sabendo do esconderijo de Davi e vai atrás de Davi. Lembrando que, alguns capítulos atrás, Davi poupou a vida do rei Saul numa caverna e cortou uma parte do seu manto. Isso para provar para Saul que ele teve a vida dele nas suas mãos. Naquele momento, Saul se mostrou arrependido, reconheceu que estava errado, que Davi estava certo, tentou ali com a conversa convencer Davi de que ele estava arrependido. Mas no final do capítulo, diz que Davi seguiu o seu caminho e Saul seguiu o seu caminho. Mesmo transparecendo um arrependimento, está claro aqui que Davi não confiou naquelas palavras de Saul. Senão ele teria se aproximado, eles teriam reatado e voltado juntos. Mas a palavra do Senhor diz que depois dele ter cortado o manto de Saul, de ter se apresentado, de Saul se mostrar arrependido, cada um foi para o seu lado. Fica claro, também da parte de Saul, que poderia ter se aproximado de Davi. E não conseguiu fazer isso. Nós sempre deparamos com situações similares. O conhecido remorso do arrependimento. Alguns dizem ser a mesma coisa. Sendo ou não a mesma coisa, algo é evidente. Quando existe arrependimento, existe mudança de vida, mudança de atitude, existe perdão, existe abandono de pecado. Se não, pode chamar do que for. Uma angústia profunda, uma tristeza profunda, pode chamar de remorso, pode até chamar de arrependimento. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 28:13, que aquele que confessa suas transgressões e a abandona, encontra misericórdia. As pessoas querem misericórdia. Quem não quer? Ninguém quer um peso sobre a sua vida, ninguém quer perseguição, ninguém quer morte. Todos querem misericórdia. Mas para alcançar a misericórdia de Deus, é necessário 2 passos. Primeiro, confessar
os seus pecados. Para isso, é necessário que chegue ao entendimento de que é pecador, de que errou, de que ofendeu a Deus, de que ofendeu a santidade de Deus. Quando chega nesse entendimento, então há o arrependimento, há a confissão dos pecados. Mas eu só vou saber, Deus só vai ter, vamos dizer entre aspas, certeza do arrependimento se houver abandono do pecado, abandono daquilo que foi confessado, que foi admitido. Se não houve abandono, se vira e volta, a pessoa está na mesma prática, nunca foi arrependimento. E nós nos deparamos com essa situação aqui, como nós nos deparamos com essa situação hoje. As pessoas começam a buscar a Deus, começam a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus vai trazendo à luz a sujeira, o pecado, como também, como parâmetro para as nossas vidas, a santidade de Deus. E quando há aquilo que foi trazido para nós, convence-nos, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, só alcança misericórdia se abandonar, se deixar, se fazer a curva e pegar o caminho da verdade, o caminho da luz, que é Jesus Cristo. Caso contrário, como eu disse, pode chamar do que for, porque arrependimento tem fruto, e o fruto é abandonar o pecado. Aí, Davi fica sabendo que Saul vem contra eles, porque ele também tinha espias, e Davi então pergunta ao heteu Aimeleque e Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo no acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai encontraram no acampamento de Saul. E o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e espete no chão com um só golpe. Não precisarei de 2 golpes. Abissai, um homem temente a Deus, que vai com Davi nessa empreitada, quando ele vê o inimigo ali dormindo e todos dormindo ao redor e a lança do lado, ele não falou para Davi matá-lo. Ele falou: eu mato Davi. Pode deixar, você não vai ter esse sangue na sua mão, não. Eu é que vou matar, eu vou encravá-lo no chão. Mas qual foi a resposta de Davi? Mais uma tentação para Davi se livrar do seu inimigo. Por causa desse inimigo, Davi estava fugitivo, longe da família, desconfortável, longe da terra santa, onde ele poderia ir, onde ele poderia adorar, onde ele poderia sacrificar ao Senhor. Ele fala isso lá para o verso 20, sobre como ele estava triste por estar longe da casa, da terra, no meio de inimigos. E Davi então responde para Abissai: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu.
Davi falou para ele: nem eu nem você, Abissai. Quem tentar contra a vida do rei que ele escolheu, mesmo que agora ele esteja destituído, mesmo que agora o Espírito Santo tenha saído da vida dele, mesmo que agora ele seja um inimigo, isso não é assunto para nós. Ele é um ungido do Senhor, quem vai cuidar dele é o Senhor. E ele continua falando justamente sobre isso. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo, o Senhor, matará Saul. Seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu, como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi responde para Abissai: quem vai acabar com esse inimigo do meu povo, daqueles que me seguem, é o Senhor. Ele que tem a responsabilidade de acabar com a vida daquele que ele chamou, daquele que ele ungiu. E Davi leva a espada, a lança, que estava fincada pertinho de Saul, e leva também o seu pote, a sua garrafa de água. Mesma intenção que ele teve quando ele cortou um pedaço da capa de Saul. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Veja bem, eles não foram vistos, não é porque eles foram extremamente cuidadosos, não. Eles não foram vistos, conforme diz o final do versículo 12. O Senhor Deus fez com que todos caíssem num profundo sono. E isso se tornaria, então, numa armadilha para Davi. Porque se ele ouvisse Abissai, ou se ele ouvisse as suas razões, ele teria aproveitado aquela situação para acabar com o rei Saul. Mas ele mesmo disse que Deus me livre de levantar a mão contra o ungido do Senhor, porque quem vai cuidar dele é o Senhor. Ele é que sabe se ele vai morrer na guerra, como é que ele vai morrer. Isso não vai cair sobre mim e não vai cair sobre os homens que estão sobre mim. Todas as situações nós temos que avaliar. Parecia ser uma excelente oportunidade, mas essa não era a vontade de Deus. Às vezes pode acontecer na nossa vida. Uma porta aberta que parece ser boa, ou seja, uma situação que parece ser boa, que parece ser oportunidade, e no entanto é armadilha para nós. Temos que ter muito discernimento. Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não? Você não é melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falou, Abner: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que ele estava ao lado da sua cabeça? Davi agora não fala diretamente ao rei Saul como ele fez da primeira vez. Agora ele fala com o chefe maior, mais poderoso
do exército de Saul. Afronta ele, diz que nem homem ele era e que ele nem estava cumprindo o juramento dele de guardar a vida do rei, porque ele caiu num sono, estiveram lá, pegaram a espada e a garrafa de água e eles não viram. Enquanto Davi discutia esse assunto com Abner, Saul entra no meio da história, da conversa. Então ele diz para Saul: és tu, Saul, meu filho? E ele começa a dizer: sou eu sim. E vai falando: ó, você continua me perseguindo, isso não é justo, por que você está fazendo isso? E Saul responde novamente: eu errei. Volte, meu filho Davi, nunca mais eu irei fazer nenhum mal, pois essa noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Essas palavras de Saul também não são verdadeiras. Nós vamos ver no final da história a morte trágica de Saul e nunca acontecendo um arrependimento verdadeiro, um reatar, um apaziguar entre Saul e Davi, não que Davi não quisesse, mas o ódio de Saul era tão grande que mais uma vez ele cai na mesma situação de dizer que está arrependido, que nunca mais vai tocar na vida de Davi, e essa mais uma vez não era verdade. Fica essas palavras para nossa meditação. Arrependimento tem que trazer mudança de vida, senão não alcançamos misericórdia de Deus.